Olá, gente. Eu tô aqui com mais um podcast nosso do Podpar. E eu tô aqui com um convidado especial, meu pai, Renato. E a gente vai falar um pouco sobre o karatê e desenvolvimento pessoal. E eu trouxe ele, porque ele já tem vários anos de treino, e ele vai falar um pouco sobre isso com a gente. É isso aí. Eu vou fazer minha descrição física. Eu sou um homem branco, eu estou usando a camisa oficial do IFRN. Eu tenho um cabelo liso, olhos verdes e eu estou com um corte separado no meio. Oi, pessoal, eu sou Renato. Minha descrição é de um homem branco, cabelo acho que levemente ondulado, olhos verdes. Estou usando uma camiseta azul marinho e uso barba. Então, primeiro eu vou querer que você fale um pouco para mim, pra gente, sobre a sua história com karatê, quando você começou, se você já participou de campeonatos e sua história no Tá. esporte. Eu comecei a treinar karatê com 12 anos, 11 ou 12 anos, confesso que eu não lembro exatamente. E eu gostei muito, assim, eu treinava todos os dias. E às vezes eu treinava todos os dias de manhã, e de tarde e de noite. Eu estudava pela manhã, né, na escola, e à tarde e à noite eu treinava karatê quase todos os dias, duas vezes, porque foi algo que desde o começo eu gostei muito, me engajei muito, eu me senti desafiado desde o começo por esse esporte, arte marcial, que é o karatê. E o que principalmente te influenciou a começar a treinar? Quais foram as suas motivações? Se foi alguma pessoa específica ou se foi algum motivo que você viu no esporte? Eu sempre gostei de artes marciais. Eu já tinha sido convidado a treinar capoeira por um mestre de capoeira lá da minha cidade. E acabou que eu não entrei na capoeira, não sei exatamente porquê, mas o karatê era numa localização conveniente para mim, a academia era legal, eu fazia natação também na época e era na mesma academia, então foi conveniente, assim. E algumas pessoas, amigos do meu pai também, falaram bem do professor, né, do sensei do karatê, então quando já vem com indicação assim, ó, o sensei Evilásio é uma pessoa boa, um cara legal, ele é um dos grandes mestres de karatê do Brasil, então tudo isso foi motivação para eu começar a treinar. Bom, então. Agora a gente vai começar com algumas perguntas relacionadas ao nosso tema sobre desenvolvimento pessoal. E a primeira pergunta é: quais características pessoais ou parte de você foram desenvolvidas por causa do karatê? Bom, eu acho que o karatê ele desafia muito a você se superar. Obviamente que quem começa a fazer karatê, a treinar karatê, você não é bom, você não é, você é um iniciante, né? E todo iniciante faz bobagem, faz coisa errada, falha, se frustra, né? Então, o karatê, como muitos outros esportes, né, ajuda muito a você ser mais persistente, reconhecer suas limitações e, acima de tudo, saber que se você reconhecer sua limitação e trabalhar, você vai superar sua limitação. Então, não só o karatê, mas inclusive o karatê me ajudou muito a entender que, bom, se eu quiser fazer, eu faço. Claro que tem um custo, né? Assim, vamos lá, o karatê tem um kata muito difícil. Kata é uma luta imaginária que a gente imagina e tem movimentos que apenas pessoas com uma boa compreensão e domínio do seu corpo são capazes de executar o kata. No começo você não consegue fazer assim, você não nasce sabendo fazer um kata difícil, mas você trabalha e chega lá. Então acho que a principal característica pessoal que o karatê influenciou em mim é essa característica de que tudo podemos fazer, mas claro, tudo tem um custo. E aí você tem que avaliar se você está afim
ou não de pagar esse custo. Realmente acho muito interessante o desenvolvimento que a pessoa tem no karatê. Eu também fiz um pouco de karatê junto com meu pai, sendo quando eu era menor. Então acabou que eu não tive toda essa experiência que ele teve, Dá tempo ainda. mas dá tempo realmente. Mas eu também sempre tive dificuldades para realizar para realizar o kata. Eu sempre treinava com ele. Então eu também tive um pouco de experiência de que você sempre tem que se esforçar um pouco mais e você sempre, no final você vai conseguir, porque com esforço você vai chegando ali. Agora falando um pouco sobre o seu sensei. Teve, você teve dois senseis, correto? Você teve um sensei aqui em Natal e um sensei na sua cidade de origem, Pau dos Ferros. E eu queria saber se teve alguma coisa que eles te inspiram, tipo, alguma lição que eles te passaram que você usa até hoje como motivação ou como alguma forma de viver, por exemplo. Não, uma coisa que os dois me inspiram é que os dois treinam até hoje. Então, assim, eu tô parado, sem treinar um tempo já, você sabe, correria. Mas eu vou voltar e não me sinto tão mal por isso, assim, acho que é apenas uma pausa, prioridades, o karatê, claro, não é tudo, né? E os meus dois senseis, eles sempre são muito persistentes, assim, sempre treinaram, os dois são estudiosos também, não é só questão de treinar a biomecânica dos movimentos, mas os dois conhecem muito a história do karatê, eles conhecem muito a história do karatê, como ele surgiu na China, como ele cresceu no Japão, como ele veio para o Brasil, como ele chegou no Rio Grande do Norte. Então, são pessoas que eu admiro por treinarem sempre, estudarem sempre. Então, acho que é isso. Assim. Então, por quê? Porque eu acredito muito que são pessoas preparadas, né? E pessoas preparadas constroem mais, fazem realizam mais sonhos. Então, os dois, para mim, são inspirações nesse sentido. Se eu não estou enganado, depois que a pessoa chega na faixa preta, é dividido em dans, Dança. correto? E esses senseis estão mais ou menos em qual dan cada um? Porque eu sei que... Sétimo dan, se não me engano. Sétimo dan? E como é que funciona mais ou menos essa progressão de níveis? Quando você pega o primeiro dan da preta, aí com acho que 2 anos de treino, você pode pegar o segundo dan, aí mais precisa de 3 anos para pegar o terceiro dan, Então vai... 4 anos para pegar o... É progressivo, então. Então, assim, eu não lembro exatamente em que ano eles pegaram o sétimo dan, mas a gente tem que treinar agora 8 anos para poder submeter ao oitavo dan. Não sei se algum deles já pegou, porque já faz um tempinho que eu estou sem treinar, mas eles estão aí na luta ainda, né, com certeza vão continuar e, como eu falei, é uma das coisas que eu admiro neles. Tá. Então, realmente, se cada uma você precisa, tipo, por exemplo, pro terceiro dan, 3 anos, então realmente eles treinam desde pequenos e treinam até... Eles têm quantos anos? Cada um deles? Eles agora devem estar na casa dos 60 e muitos, né? Porque eu já estou com 40. Sim. Eles devem estar com 60 e lá vai bolinha. Então, realmente mostra um grande desempenho aí que a pessoa precisa ter. Telvano talvez seja mais novo, porque Telvano aqui de Natal talvez tenha 50 e muitos. Sim. Mas, mesmo assim, você vê que para a pessoa realmente progredir nesse alto nível, você precisa ter muitos anos do treino, né? Agora, a próxima pergunta. O karatê é um treino bem completo. Como ele melhorou seu condicionamento físico? O karatê treina realmente tudo, assim, desde a mobilidade, o aeróbico e até a parte muscular também, né? De modo geral, o karatê me ajudou muito, por exemplo, no meu equilíbrio. Eu desenvolvi muito equilíbrio, né, nos saltos, nas bases, né? Então Verdade. a parte do equilíbrio ajuda muito. Mobilidade também, o alongamento, apesar de eu ser péssimo em mobilidade, se eu não fosse o karatê eu seria pior ainda, né? O karatê, além da mobilidade, o equilíbrio, ajuda muito a coordenação motora também.
Sim. Não a coordenação motora fina, né? Mas a coordenação motora mais... Por exemplo, mexer o quadril de certa forma para conseguir É, melhorar o chute. o quadril... controlar o quadril é uma parte fundamental do karatê, né? Do soco, da defesa. Então, o controle do quadril... Se você não controla o quadril, você não sabe karatê. Assim. Em resumo, é isso. O quadril é o centro do corpo, né? Sim. E ele, como centro do corpo, ele dita a qualidade da sua base, o impacto dos seus socos e chutes. Então, o karatê, ele ajuda... É bem comum a gente ver aqueles vídeos, aqueles velhinhos que treinam karatê, né? Os Uhum. velhinhos muito inteiros, com postura. Conseguindo fazer golpes que pessoas, por exemplo, da minha idade que não conseguiriam, chutes muito altos. Exato. Porque ao mesmo tempo o karatê traz esse preparo para o corpo e ao mesmo tempo ele não desgasta tanto o corpo. Que tem, por exemplo, uma arte marcial que eu admiro, mas que eu nunca pratiquei e não pretendo praticar, é o jiu-jitsu. Apesar de ser um ícone brasileiro, até é uma arte marcial brasileira, mas o jiu-jitsu causa muitas lesões. Então, você não tem uma referência tão forte de lutadores de jiu-jitsu que chegam aos 90 anos e está muito inteiro. Por quê? Porque machuca joelho, machuca cotovelo, machuca muito ombro. É uma arte marcial que gera desgaste. O karatê, ele preserva. Até na forma de lutar, são golpes para neutralizar, né, para matar o adversário. Mas, ao mesmo tempo, se usa uma filosofia que se chama de Ma'ai. Ma'ai é o quê? Você controlar a distância. Para quê? Para que você não se desgaste tanto assim. Sim. Você está ali buscando neutralizar um adversário, mas você não precisa se desgastar para isso. Então acaba que preserva muito e como eu acho que, claro, envelhecer é maravilhoso, principalmente com qualidade de vida, né? Então o karatê é uma arte marcial que ajuda nesse envelhecimento, né? Então acho que acima de tudo o karatê, quando eu busco sempre continuar treinando, é para que eu chegue aos meus 90 anos bem, né? Inteiro. Conseguir estar com a idade elevada e conseguir fazer ter uma mobilidade melhor, conseguir... Não tá todo bichado, um joelho podre, um ombro troncho, entendeu? Sim. E a parte de que o karatê preserva combina bem com, por exemplo, seus mestres que já têm uma certa idade e ainda estão provavelmente procurando das mais avançadas e você realmente precisa ter uma idade avançada, ou seja, você precisa ser idoso para conseguir esses últimos dans. Porque, como você falou, cada dan Tempo, né? leva muito tempo, Muito tempo, então você tem que estar inteiro para conseguir, porque senão você não vai conseguir continuar seus treinos da mesma forma e você não vai conseguir elevar seu nível. Então isso realmente mostra que o cara consegue preservar a pessoa. Isso é muito interessante. Agora vamos para a próxima pergunta. Como a filosofia do seu dojo, dos seus dojos, te ensinaram a lidar com frustrações e erros no seu dia a dia? Que, por exemplo, você, provavelmente na sua época, você devia ter, por exemplo, sei lá, algum amigo, algum adversário seu que você era mais acostumado em treinar com ele, e você via ele, por exemplo, fazendo algo que você não conseguia fazer, ou você perdia para alguém numa luta. Como o seu dojo, seus senseis te ajudaram a, tipo, não se frustrar? Que acontece com muitas pessoas, de, tipo, não conseguir alcançar aquilo que eu queria de forma rápida e sai daquele esporte e perde perde esse aproveitamento. Desiste nas primeiras frustrações, né? Exatamente. Não, ó, o dojo, o tatame ensina muito. E tem algumas histórias que eu vou contar rapidamente aqui que me ensinaram muito. Eu ainda era faixa amarela, eu acho, estava no começo, e tinha um amigo meu, inclusive a gente estudava junto, que ele já era faixa marrom. Então eu tinha lá 12, 13 anos, estava no começo da minha trajetória e ele já era faixa marrom, com a mesma idade que eu. E um faixa marrom está se preparando para ser preta, né? Então ele, apesar de 12, 13 anos, ele já era um cara desenvolvido, né? 12, 13 anos já era um adolescente e estava tendo um treino e o pai dele treinava com a gente também. O pai dele treinava lá. E durante a preparação
que, na minha avaliação, era uma preparação digna de um faixa marrom, sem exageros da parte do nosso sensei. O pai dele se levantou e disse assim: tá machucando meu filho, vamos sair daqui. Eu imagino que essa postura do pai dele prejudicou muito esse meu colega da escola no desenvolvimento dele. O nosso sensei falou: não estou exagerando, ele é um faixa marrom. E assim, eu era um faixa amarela e tinha treinos que o meu sensei pegava pesado comigo. Eu tinha a idade dele, eu, apesar de ser um faixa amarela, eu sabia já lutar, me portar. E por mais que ele pegasse pesado, eu nunca saí de choramingando, né? Sim. E esse faixa marrom, né? Começou a choramingar e o pai dele, pior ainda: ai, filhinho, vamos sair daqui, papai te leva. Bom, eu achei uma postura ridícula. Não sei se, inclusive, por causa disso, esse meu colega teve muita dificuldade em progredir profissionalmente, teve muita dificuldade em se estabelecer na vida, na carreira. Talvez nunca a gente vai saber se uma coisa está relacionada à outra, mas me parece que sim. Tanto a postura dele quanto do pai, de alguma forma, acho que prejudicaram o desenvolvimento dele. Uma outra história legal é de uma vez um campeonato de karatê em outra cidade, viajando. Eu ainda era faixa amarela também, eu já estava competindo e, bom, eu cheguei na semifinal, eu acho, já. E a semifinal era contra um faixa marrom. Eu tinha ganhado tudo, estava me achando e comecei a lutar com faixa marrom. E eu sempre gostei de lutar no contra-ataque. Eu normalmente não atacava, esperava o adversário atacar e pegava no contra-ataque, sempre lutei assim. Não sei se exatamente por já ter feito uma leitura de como eu lutava, o faixa marrom não me atacou. E ele, a luta passando, eu esperando ele me atacar, e ele não me atacou. E eu não, na minha arrogância, eu me levantei. Quando eu me levantei, que eu estava na base, eu fiquei em pé normal, sem ser na base, e fiz assim, né? Chamei ele. Bom, Tentando brincar com ele pra... na prática ele me pegou tão rápido que eu não consegui contra-atacar e perdi a luta. Então, assim, tá, eu estava preparado, tudo, mas eu fui arrogante e perdi a luta. E perdi o campeonato, né? Eu tinha condição de levar. Acabei que eu fiquei em terceiro, acho que eu fui para disputa do terceiro e quarto. Então, né, mais uma do tatame que, por mais preparado que você esteja, importante manter ali a humildade para ficar sob controle. Bom, acho que é isso. Tem outras histórias legais que eu poderia contar. Mas tem uma próxima pergunta? A gente não tem mais perguntas. A gente vai fazer agora o nosso encerramento. Como a gente pode ver, o Karatê ele ajuda em diversas partes da sua vida. Ele pode ajudar tanto no seu físico, como para quando você ficar idoso, você ter uma flexibilidade melhor, como no seu emocional, para fazer você saber lidar com seus erros e saber lidar com derrotas. Então, como Renato, meu pai, contou a história do amigo dele e contou outras situações e deu exemplos, a gente pode ver que ajuda muito no desenvolvimento do ser humano. Lembrei de outra história, deixa eu contar. Conte. No meu último exame de faixa, tinha aquele negócio de quebrar tábua, quebrar telha, né, tal. E eu ia quebrar com a mão. Eu não lembro porque eu não estava conseguindo dar soco com a mão direita, eu acho que eu tinha machucado. Mas normalmente quebra com a mão mesmo, ou vocês normalmente usam o antebraço ou cotovelo? Pode ser, nesse caso era com a mão mesmo. Sim. E aí eu falei assim: sensei, minha mão tá machucada, mas eu posso com o pé, né? Aí ele fez: não pode com o pé.
na hora do exame de faixa. Sim. Aí eu fiz, então vai ter que ser com a mão esquerda. Aí ele fez, vai ter que ser com a mão esquerda. Só que eu nunca tinha treinado com a mão esquerda. Que é a mão mais fraca da maioria das pessoas, né? É. E aí eu fui com a mão esquerda. Só que eu fui com tanta força, e eu quebrei a tábua de tal forma que eu quase acerto o queixo dele. Ele teve que afastar, assim. E aí até no vídeo ele fala, rapaz, quase você me derruba, porque eu fui, caraca, eu nunca fiz com a mão esquerda, né? Aí eu fui com ódio, né? Aham. Mas aí deu certo. Então, essas coisas de quebrar a tábua, hoje em dia até coach faz isso, né? Bota o povo pra quebrar a tábua e tal. Claro, uma irresponsabilidade porque Tem que ter o preparo físico, preparo, tem, mas- tem que ter a técnica. a característica número 1 de qualquer coach é ser irresponsável, né? Sim. E no karatê, quebrar tábua, quebrar tijolo, quebrar telha, tudo isso é feito, mas com preparo, com orientação, de forma tal que dificilmente você se machuca. Eu lembro que eu estava com a mão machucada, talvez porque eu tenha tentado fazer algo. Tentando mais do que o seu corpo Eu não lembro se eu aguentava, tentei né? quebrar tijolo, tentei quebrar alguma coisa um pouco mais. Uhum. E aí machuquei a mão e tive que fazer com a mão esquerda. E deu tudo certo. Mas é isso, assim. Preparo e os desafios podem ser superados. Pois pronto. Muito obrigado, gente. Isso foi mais uma conversa do Pode Par. E espero que vocês tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, galera.